Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula do canal Geografia que Posso Tocar. Nessa aula vamos dar continuidade ao absolutismo, às ideias absolutistas. Lembrando que nós já falamos sobre o absolutismo, sobre a burguesia, sobre a nobreza, como ajudou, as características do mercantilismo, ao qual o rei precisava agregar dinheiro para se manter no poder. Pois bem, nós vamos falar agora sobre alguns caras chamados teóricos do absolutismo, ou seja, aqueles caras que queriam manter o rei no poder porque para eles era interessante. Vamos lá, os teóricos do absolutismo eram realmente aquelas pessoas que tinham que manter o rei no poder e criavam teorias para isso. Teorias, eram filósofos, pensadores. Um dos caras importantes, ou talvez um dos mais importantes, foi um tal de Nicolau Maquiavel. E daí vem aquela frase, maquiavélico, nada a ver com isso. Maquiavel não tem a ver, gente, pelo amor de Deus, com a ideia de que tudo que é maquiavélico é ruim. Não. A ideia de Maquiavel foi criar um manual, né? E ele criou esse manual para o príncipe quando se tornasse rei. Esse manual chamava-se O Príncipe. Tá? E a partir desse manual, ele falava o seguinte, que o rei tem que ter um poder muito forte. E a partir desse momento, o rei tem que fazer o que for necessário para levar o bem-estar para os seus súditos e, além disso, também se manter no poder a qualquer custo. Quando eu falo a qualquer custo, matar, roubar e fazer qualquer coisa para se manter no poder. Pois bem, Maquiavel. Além de Maquiavel, nós tivemos Thomas Hobbes, importantíssimo também. Ele criou, ou pelo menos na tese dele, ele criaria um chamado contrato social. O que é isso aí, gente? Contrato social. Ele dizia o seguinte, cara. Primeiro, o rei tem o poder absoluto e pode fazer o que quiser. Mas além disso, a sociedade, gente, lembrando que eram teóricos, não que tudo isso tenha sido praticado na época, tá? Ele tinha a teoria de que as pessoas, os súditos, teriam que assinar um contrato social se comprometendo através de leis a preservar a magnitude e a centralização do rei no poder. Tá? Um contrato social. Imagina, hoje em dia não seria condições disso acontecer. Outro grande pensador, outro grande filósofo, né, teórico do absolutismo foi Jean Bodin. Bodin, ele pregava o poder ilimitado do rei. Gente, para vocês entenderem, ele comparava o poder do rei ao poder de uma família, em que o pai, o rei, seria o patrono total. Ele mandaria em todos no reino do jeito que ele quisesse. Hoje em dia não ia dar muito certo isso, porque muitos pais não são respeitados. Mas enfim, outro grande pensador, outro grande teórico absolutista foi Jacques Bossuet. Ele defendia o direito divino dos reis. Gente, presta atenção nisso que é muito importante e cai em muitos vestibulares. Ele acreditava que o rei tinha o poder trazido de Deus para ele. Mais ainda, ele falava que o trono do rei era o trono do próprio Deus na terra. Ou seja, ele defendia o direito divino dos reis. Entenderam? Direito divino dos reis. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que a igreja começava a perder grande parte do seu poder. Porque a qualquer momento a igreja podia chegar e tirar o rei do poder. Era só chegar e falar para ele, olha, o rei não é católico, o rei vai contra as leis de Deus. E a partir desse momento, levando ao conhecimento da população, o rei a qualquer momento podia ser destituído. A partir do momento em que Bossuet coloca essa teoria em prática, ele começa a falar o seguinte, Deus não pode ser tirado do seu trono, porque ele é o Deus, ele é o próprio Deus aqui na terra. Como que eu vou tirar Deus ou vou contra as ideias do rei? Que se eu fosse contra as ideias do rei, eu iria contra as ideias do próprio Deus. Loucura isso aí, né, pessoal? Bom, dando prosseguimento nisso aí, eu acho interessante que vocês entendam e saibam quais foram os principais, não todos,
principais reis absolutistas. Então, eu enumerei aqui 3. Na Europa, logicamente. Um primeiro deles, sem grande repercussão, foi na Espanha, Fernando de Aragão. Ele conseguiu a centralização, a unificação, a criação dos Estados Nacionais, quando ele retirou da Espanha os turcos otomanos, que tinham vindo ali para impor sua religião e dominar a economia do país. A partir do momento que Fernando de Aragão retira esses turcos, ele centraliza o poder em suas mãos, porque ele tem o quê? Todo o apoio da população, que o via, passou a vê-lo agora como um herói nacional. Herói nacional, nação, Estado nacional, centralização do poder, poder absoluto na mão de Fernando de Aragão. Outro grande rei, importantíssimo aí sim agora, foi na França, foi Luís XVI. Gente, ele se intitulava o Rei Sol. Vamos entender isso aí, Rei Sol? Como assim Rei Sol? Bom, o Sol, ele brilha e é o astro-rei. Ele está no meio, ele é o poderoso. Então ele se achava o Rei Sol porque ele tinha o poder absoluto sobre todos na Terra. É muita cara de pau e pretensão. Enfim, na Inglaterra nós tivemos outro grande líder também, chamado Henrique VIII. Gente, aí é um paralelo que a gente tem que falar aqui. Henrique VIII casou com uma mulher chamada Catarina de Aragão, da Espanha. Dizem as más línguas que era muito feio, mas não era bem isso, e por conta disso que ele queria a dissolução do casamento. Ele sim queria a dissolução do casamento. Imaginem hoje, pessoal, demorou quanto tempo, e até hoje a igreja não aceita a dissolução ou fim do casamento. A igreja diz o seguinte: você só pode casar uma vez na igreja e nunca mais. Imagina naquela época o que acontecia. Quando Henrique VIII chegou com a ideia de, eu quero desquitar, eu quero separar de Catarina de Aragão, porque ela não me deu um herdeiro, homem forte, para reinar junto comigo aqui, ou após a minha morte, ele usa como desculpa isso para cortar relações com a Igreja Católica. Por que ele queria cortar relações com a Igreja Católica? Ele queria cortar relações com a Igreja Católica pelo seguinte fato: se ele cortasse relações com a Igreja Católica, ele não precisaria mais temer qualquer interferência da Igreja no seu poder. E assim ele conseguiria fazer o quê, pessoal? Centralizar totalmente o poder em suas mãos. E foi isso que ele fez. Usando como desculpa a não aceitação do Papa na época, tá? Da dissolução, anulação do seu casamento com Catarina de Aragão, ele fala o seguinte: então eu vou cortar relações com a Igreja Católica. Mas a ideia real dele era fazer e conseguir o quê, pessoal? Ter o poder absoluto em suas mãos e não mais ter que dar satisfações para a Igreja Católica. Pois sim, ele conseguiu, só que ele tinha que manter, né, aqueles católicos antigos acreditando em Deus e acreditando de alguma maneira na salvação da alma. O que ele fez? Ele criou uma nova religião. A religião que ele criou foi chamada anglicanismo. Tá? O anglicanismo, ele é uma religião praticamente idêntica à cristã católica. A única diferença é que o líder religioso era quem? Henrique VIII. E ele passou isso aos patriarcas, foram chamados patriarcas, aqueles que assumiram o poder da igreja, o poder dessa religião, quando ele morreu. Ou seja, após a morte de Henrique VIII, os próximos líderes religiosos foram chamados de patriarcas. E assim segue até hoje. Existem no mundo inteiro difundidas as religiões, a religião, anglicana e assim por diante. Bom, pessoal, a gente fica aqui nessa aula. Na próxima aula, como será? Esperem e aguardem. Até lá!